Olá, sejam bem-vindos. Aqui é Ademilson, sou médico e hoje nós vamos falar sobre burnout versus cansaço. Quais são as semelhanças e diferenças, como saber se você está apenas cansado, que é um fenômeno comum a todos nós, seres humanos. Nós cansamos, ou se você está com burnout. Então, vamos avaliar se você está cansado apenas ou com burnout. Então, a primeira pergunta que eu faço é em relação a se você já se sentiu cansado ou cansada, exausto, exausta, mesmo depois de descansar. Já aconteceu com você de estar muito cansado, de um dia atarefado, um dia com muito trabalho, dormir ou fazer sua atividade física e no outro dia estar recuperado? Isso é o normal. Você está cansado, tem ali um período de recuperação da nossa energia vital, física, mental e espiritual. E no outro dia você já está preparado, preparada para o trabalho. No caso do burnout, isso não acontece. Então aí nós temos uma das principais diferenças de um cansaço, uma fadiga que é comum a todos nós, para o burnout. A síndrome de burnout é uma síndrome que ela é caracterizada... Síndrome, o que é síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas. Então, numa síndrome, digamos assim, esse conjunto tanto de sintoma, que é o que você está sentindo, dor de cabeça, cansaço, uma tristeza, uma falta de energia, vontade de chorar, aquela irritação, uma irritabilidade no trabalho, com o chefe, com os colegas, também uma irritabilidade em casa, com o cônjuge, com filhos, pais, parentes, amigos. Então, o burnout faz isso. Além desse cansaço físico e mental, gera uma exaustão emocional. Então, a gente fica muito cansado emocionalmente, existencialmente. Então, isso é uma diferença bastante interessante entre o burnout e o cansaço normal. Então, de um lado, cansaço, todos nós cansamos. É natural que a gente canse. Se você trabalha muito, se você faz um esforço físico, mental, emocional, isso gera cansaço. Ok, isso é só o cansaço. Agora, qual que é a diferença para burnout? Burnout é um conjunto de sinais e sintomas que, além desse cansaço físico, emocional, psicológico, também existe uma exaustão emocional, que a gente chama também de despersonalização. Então, a pessoa vai ficando cada vez mais desconectada do trabalho, vai perdendo o interesse. Então, o burnout é um cansaço existencial, uma falta, além desse cansaço físico, mental, emocional, existe um cansaço existencial. A pessoa já não quer mais trabalhar com aquilo. Então, acontece muito de, por exemplo, um professor, mesmo gostando de fazer aquilo, se irrita só de olhar para o aluno. Então, o aluno não falou nada, só de ele ficar quieto, o aluno, a aluna, o professor já não aguenta mais aquela situação. Começa a ter sintomas que podem ter sintomas de palpitação, um desconforto torácico, pode ter uma sudorese, aquela sensação de que vai morrer, que pode estar acompanhado também com outros problemas de, por exemplo, um transtorno do pânico associado a esse estresse crônico relacionado ao trabalho. Então, além do cansaço, a pessoa começa a perder o interesse no seu trabalho. Acontece com médicos, com professores, com bombeiros, policiais, especialmente pessoas que trabalham com outras pessoas, especialmente em situações de estresse, vendedores, pessoas que têm essas metas
profissionais cada vez mais apertadas, que estão em um ambiente competitivo, então pode acontecer com executivos, com CEOs ou pessoas em todos os cargos, níveis de gestão ali, de organização na empresa. Então, burnout pode acontecer com qualquer pessoa que esteja passando por estresse crônico no trabalho que não é bem gerenciado. E geralmente o burnout está associado a condições não só individuais da pessoa, mas a condições administrativas, a condições de saúde, digamos assim, do ambiente de trabalho. Então, além dessa questão da pessoa individual, o burnout também acontece em ambientes que não são muito saudáveis, ambientes insalubres. Seja porque você tem, de repente, um chefe que só exige, não sabe reconhecer acertos, mas sempre que você comete um erro, a chefe vai lá e pune. Então, ambientes muito competitivos em que não há colaboração, que não tem um estímulo para colaboração entre funcionários, mas sim só competição, para que uma espécie de uma hierarquia, para que cada vez mais aumente a produção, mas isso a um custo que geralmente no médio e longo prazo traz muitos prejuízos às pessoas e também às empresas. Então, burnout, em definição, a síndrome do burnout tem esse cansaço físico, mental, psicológico, mas também tem uma exaustão emocional, que é definida assim pela Organização Mundial da Saúde, em a pessoa ter ido além dos próprios limites, o que resulta em falta de energia, um esgotamento físico e mental. Existe essa dimensão também de um ceticismo ou um negativismo profissional. Então, quem está com burnout está muito negativo. É uma pessoa que, além do físico, do mental, como eu coloquei aqui, eu já passei por burnout no ano de 2023, depois de trabalhar muito. Eu me formei como médico em 2009 e desde o primeiro dia de formado, peguei meu CRM e já fui trabalhar. Fui fazer plantões, trabalhar em postos de saúde, em UPAs, em hospitais, ali desde recém-formado, desde o primeiro dia de trabalho. Primeiro porque eu gosto muito do que eu faço, sou muito feliz como médico, mas também porque eu precisava, por uma questão financeira também, que eu precisava me sustentar. Então, desde 2009 até o ano de 2023, ali foram 14 anos trabalhando e desde o começo trabalhando muito. Tinha semanas que eu trabalhava mais de 110 horas de trabalho. Então, eu realmente estava cuidando da saúde das outras pessoas, mas por não apenas decisão pessoal minha, única, exclusivamente minha, mas por existir uma cultura de muito trabalho na medicina, não só no Brasil, mas em todo o mundo, os médicos em geral trabalham muito. Existe um incentivo a você ter essa resiliência, essa força de trabalhar muito. E no meu caso, e em grande parte dos casos, eu percebo que das principais características de pessoas que entram em burnout, que não cuidam bem do sono. Então, eu dormia 3, 4 horas de sono por noite e achava que isso estava ok, porque eu não precisava de muitas horas de sono. Isso é o que eu imaginava. Passava o dia cansado e achava que estava tudo ok. No dia que eu estava em casa, obviamente, eu dormia o normal. Mas, por eu estar constantemente trabalhando, eu pensava que estava tudo ok. Então, já cheguei a fazer 144 horas de trabalhos consecutivos. Na época que eu era residente do primeiro ano da clínica médica e tinha passado na residência, mas ainda precisava financeiramente me custear,
trabalhava, isso foi no meu segundo ano da residência, aliás, primeiro ano da residência, no final do primeiro ano da residência, que eu ainda trabalhava em uma unidade de pronto atendimento, trabalhava no SAMU como médico, ali pré-hospitalar, e teve um período que eu estava para sair de um trabalho de uma UPA e estava fazendo residência. Então, chegou uma semana que durante o dia eu estava na residência e também alguns dias de plantão à noite, e todos os outros horários eu saía de um trabalho e ia para outro. Então eu cheguei a fazer 144 horas de trabalho seguidas. Isso parece incompatível com a vida humana e realmente eu não sei como que eu conseguia. Na época eu devia ter 26 anos, talvez 27 anos, então tinha uma energia, mas acabei exagerando no trabalho. Isso eu percebo que muitas pessoas fazem, porque nós precisamos, muitas vezes nós temos aquela vontade de ajudar as pessoas e queremos trabalhar porque a gente gosta também do trabalho, seja para ajudar os outros, seja porque você precisa financeiramente, seja porque você quer ser útil. E isso acontece muito com policiais, bombeiros, professores, enfermeiros, médicos, psicólogos. Aconteceu muito na pandemia, então esse fenômeno é bastante comum de profissionais que trabalham com outras pessoas chegarem ao burnout. Então, isso que aconteceu. De 2009 até 2023, eu trabalhei muito. Trabalhei, então, em vários plantões, hospitais, UTI, posto de saúde. Depois fui fazendo as residências, clínica médica. Residência é um tipo de treinamento, um tipo de pós-graduação específico. Hoje em dia já tem até em outras áreas, não só medicina, existem as residências multiprofissionais, em que você fica 60 horas por semana, geralmente em ambiente hospitalar. No caso de médicos, quase sempre em ambiente hospitalar, com algumas exceções, e trabalhando muito. No meu caso, a residência certamente passava muito mais do que 60 horas semanais. Era bem mais do que isso. Isso é o que diz assim, a legislação. Hoje em dia se cuida mais para não passar, mas ali em 2011, 2012, 2013, não era assim. Então, eu trabalhava muito, chegava, como eu falei, teve um dia que eu fiz 144 horas seguidas de trabalho, e assim foi de 2009 até 2023. Claro, com umas variações, os trabalhos vão mudando. Por não cuidar bem do sono, especialmente, por mais que a gente se esforce para ter algum grau de qualidade no sono, mas por não cuidar bem do sono, ter esses plantões noturnos, por não cuidar bem da questão da atividade física, apesar de sempre estar procurando fazer atividade física, nessa época, muitas vezes trabalhando muito, fazia muito pouco atividade física. Tinha períodos que fazia mais, outros que fazia menos. E a alimentação, por mais que a gente procure cuidar da alimentação, muitas vezes você ou fica sem comer ou come correndo para dar tempo de sair de um trabalho para o outro, e isso me prejudicou muito. Então, apesar de que eu não precisava usar remédio nenhum até essa época, no ano de 2023 praticamente, eu entrei então em burnout. Então posso falar, além do conhecimento como médico, como paciente também, que não foi fácil. Quando eu entrei em burnout, foi em janeiro de 2023. Eu já tinha sinais de cansaço, mas eu estava acostumado a trabalhar cansado, e pode acontecer com vocês isso também, com quem está me ouvindo. A gente se acostuma a estar cronicamente cansado. Você já se acostuma com o nível de estresse, tanto demandas internas, de você querer resolver problemas, e no caso de nós, no meu caso especialmente, eu queria muito resolver os problemas de outras pessoas. Então, muitas vezes as filas de pronto-socorros, hospitais enormes, e você naquela angústia de querer ajudar, atender, e muitas vezes você não cuida dos seus limites. No meu caso,
não tinha interrupção para ir ao banheiro praticamente, só em último caso, ou para se alimentar. Então, isso é bem puxado. Isso pode acontecer com você muitas vezes para vencer aquela demanda, seja para ajudar uma outra pessoa numa situação em que o sistema não colabora, como no caso o Sistema Único de Saúde, que eu gosto muito, que eu realmente ainda atuo no SUS, porque no nosso país, apesar de todas as deficiências do Sistema Único de Saúde, ainda nós temos serviço de qualidade, temos bons profissionais e se os gestores, se as políticas de saúde forem eficazes, fizeram o que elas têm que fazer, o Sistema Único de Saúde funciona. Então, no nosso caso, voltando aqui ao tema do burnout. Então, como pessoa, tanto como médico enquanto paciente, eu passei por esse burnout. No meu caso, fiquei tão cansado que comecei a ter muitas dores, além do normal, em punhos, em cotovelos, em ombros, no pescoço, joelhos, fascite plantar. A coisa foi escalando e a gente sempre trabalhando, que médico dificilmente pega atestado. No nosso caso, a gente vai trabalhando até o limite. Isso é bem comum. No meu caso, era super comum. Então, até que chegou um limite de que eu não conseguia mais mexer os braços. E na época eu trabalhava no Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina, que é dentro do Hospital Universitário da UFSC. Trabalhei ali por 8 anos e sempre digitando muito, atendendo muitos casos por telefone ou presencialmente. A gente ia fazer os atendimentos ali na emergência do Hospital Universitário, casos de toda Santa Catarina e muitas vezes de outras partes do Brasil, porque ligavam para a gente de Manaus, lá do estado, de vários estados do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste, do Sul, muitas vezes do Sudeste, porque o Ciatox Santa Catarina é um dos Ciatox mais organizados assim do Brasil. Existem muitos outros bons e muitas vezes por estar maior evidência assim, talvez no Google ou nas mídias, ligavam para nós. Então sempre teve bastante trabalho, bastante demanda no Ciatox Santa Catarina. E eu trabalhando muito, além dali, trabalhava em outros locais, também com família, filhos. Então vocês sabem que é normal, é puxado, mas ali passou dos limites. Eu realmente estava esgotado, até que chegou um momento que eu não consegui mais andar, nem me mexer. Então, terminei aquele trabalho e fui direto para a emergência, para o pronto-socorro de ortopedia. Estava pensando que seria uma tendinite, realmente estava com uma tendinite grave, epicondilites nos cotovelos e também tendinite do manguito rotador dos ombros, bilateralmente, com muita inflamação articular, muita inflamação que foi vista em exames. Estava todo inflamado o corpo. E daquele processo a coisa só foi escalando, se piorando, até o ponto de eu não conseguir mais andar. Eu não conseguia me mexer, eu fiquei na cama, praticamente de cama, por 3 meses. Então, a primeira vez que eu fiquei doente na vida, assim, doente mais sério, mas eu quase morri. Posso dizer para vocês que não consegui me alimentar. Então, fisicamente eu estava muito doente. Então, precisava tomar remédios e eu não costumo tomar remédio fácil. Até então, não tomava remédio para nada. Até para dor era mais resistente a tomar remédio. Mas ali eu tinha que tomar remédios comuns, como dipirona, paracetamol, não melhorava. Ia para anti-inflamatórios potentes, que vocês conhecem, diclofenaco, ou meloxicam, mesolina, esses anti-inflamatórios, cetoprofeno, esses são anti-inflamatórios. Aí ali ia para opioides, que é tramadol, codeína e tudo isso junto para tentar aliviar a dor. E não melhorava, ia para opioides mais potentes, injetáveis, e mesmo assim tinha muita dor. Então, ficava ali sob medicação e sempre com muita dor, assim, por um período
digamos, de uns 3 meses que foi muito intenso, que eu não conseguia nem andar. Então, nesse período, tive bastante tempo para repensar como é que estava aquele estilo de vida. Foram 14 anos de muito trabalho. Posso dizer que nesses 14 anos, como minha carga horária de trabalho valia mais ou menos o que é uma carga horária de 3 pessoas ali porque tinha muitos vínculos, trabalhava em 5 lugares, 6 lugares diferentes, em horários diferentes, né? E aí cheguei ali àquele limite, tive um burnout, aí eu precisei, meu corpo exigiu de mim parar, porque eu não conseguia andar, não conseguia me comunicar, e era bastante triste. Eu estava com o filho no colo, que eu não conseguia pegar o filho no colo. Foi bastante triste não poder ser útil, porque uma das funções nossas enquanto homens é que sejamos provedores, tanto da questão financeira, mas também provedores de carinho, de amor, para com as esposas, para com os filhos. E para mim estava muito frustrante não poder nem trabalhar, nem me levantar para ajudar em casa, porque realmente eu não estava conseguindo levantar, ficava só na cama, e era por muita dor mesmo, física, em joelho, tudo inflamado, assim, foram 3 meses de cama mesmo. E ali nesse processo, enquanto ainda era muito físico, muito uma questão física, aí nesse processo eu fui deprimindo, que é óbvio, né? A pessoa que está sempre acostumada a trabalhar muito começa a não conseguir caminhar, não consegue pegar mais seu filho no colo, não consegue ser útil em casa, depender do cuidado de outras pessoas, que eu sempre cuidei de outras pessoas, então depender dos outros. Teve um processo de a gente ter essa, digamos, essa tristeza, assim, incômodo, que eu imagino que todos que já passaram por isso, de ficarem independentes, assim, e eu não sabia o que estava acontecendo, porque apesar de ser médico, nunca tinha visto um caso assim de burnout tão grave como o meu caso, de realmente ter um componente físico, osteomuscular importante, e depois, com todo esse contexto, ter um componente psicossomático grande, acompanhado de um processo depressivo que teve uma origem física, claro que sociocultural, ambiente de trabalho, muito trabalho, escolhas pessoais, e fui deprimindo até que daí atingiu também um nível não só físico e mental, mas também um nível mais emocional, de aí sim, inicialmente eu não estava com tristeza, sempre mais otimista, né? Mas depois de muito tempo, muitas horas, dias, semanas, meses, ali acamado, sem conseguir reagir, e apesar de estar na luta, fazendo fisioterapia, e a gente faz todo o esforço, gasta o que pode, assim, com profissionais que são competentes na área, educação física, fisioterapia, psicoterapia, também profissionais, no meu caso ali, reumatologista, ortopedista, e depois eu vi que eu precisava também de profissional da psiquiatria, psiquiatra. Então, essa experiência minha foi interessante. Por quê? Porque também é importante para o profissional de saúde, o médico, também saber como que é a experiência do paciente, do cliente. Porque muitas vezes essas dores são dores profundas, que a gente não deve só entender como do ponto de vista apenas cultural, científico, intelectual. Então, foi isso que aconteceu. Eu passei por um burnout muito grave e consegui, aos poucos, ir me recuperando através de reprogramar, assim, reprogramar o estilo de vida, de cuidar do sono, cuidar da alimentação, cuidar de atividade física e, durante esse processo, tomar as medicações que são necessárias, né? Então,
Voltando aqui para o tema da live, qual que é a diferença entre cansaço e burnout? O cansaço é algo que é um fenômeno que todos os seres humanos passam, que existe o cansaço físico, mental, você descansa, dorme, faz um repouso, tira férias, melhora. O burnout não é bem assim. O burnout tem esse componente do cansaço físico, mental, mas também tem um componente de uma exaustão emocional, que além disso você perde o sentido, você não vê mais sentido em realizar aquele trabalho, vem uma irritação, você não sabe nem porquê, não quer nem ouvir a voz daquele chefe, daquele colega ou daquela pessoa que você está atendendo, você já se irrita só de olhar para a pessoa ou de ouvir alguma reclamação, algum comentário. Então, isso é o burnout. A gente entra numa exaustão emocional e essa exaustão emocional faz com que a gente também tenha um desgaste físico e intelectual. Então a gente vai perdendo memória, concentração, então vai ficando mais irritado, dificulta o sono. E por que isso acontece? Então a nossa saúde é um conjunto. A nossa saúde tem uma dimensão física, biológica, do nosso cérebro, do nosso corpo, que vai inflamando, vai se complicando no burnout. Existe a nossa saúde mental, que tem esse componente que depende do corpo, da nossa alimentação também, depende do nosso sono especialmente. A nossa saúde física e mental estão totalmente conectadas, depende da nossa saúde emocional, de como estamos relacionando com o cônjuge, com os filhos, com pais, com o trabalho, com a chefia do trabalho, com tanto os chefes quanto os subalternos, com os colegas. A nossa saúde emocional também depende, a saúde das nossas relações depende tanto da nossa saúde física, mental, e ela também incide diretamente na nossa saúde do corpo e da mente. Então, o que eu quero dizer assim, tanto o bom ambiente do trabalho, o seu bom relacionamento influencia a sua saúde, quanto a sua saúde física e mental influencia o seu trabalho. Então, quando a coisa não está bem equilibrada, o que acontece é que nós ficamos totalmente desamparados. Então, no burnout existe exaustão emocional, existe despersonalização, que a pessoa fica sem vontade nenhuma de trabalhar, perde aquele sentido no trabalho, a pessoa não tem motivação nem física, nem mental, não tem motivação emocional nem existencial para fazer aquele trabalho. E o que a gente tem que fazer? Então, nesses casos, como eu falei, sono, alimentação, atividade física, existem linhas de terapia que são mais adequadas, a gente fazer mindfulness ou aquela técnica da atenção plena, fazer exercícios, alguns exercícios que são mais adequados, alongamentos. Nós podemos cuidar da nossa alimentação, que seja mais anti-inflamatória, comer menos alimentos inflamatórios, especialmente açúcares, excesso de doce que podem nos causar inflamação. Existem também casos de se usar medicação, quando a pessoa, além dessa questão da dor, muitas vezes precisa usar alguns medicamentos como a pregabalina, duloxetina, em casos de dores crônicas que não melhoram com todo esse contexto de atividade física, sono, alimentação, que ainda persistem, que podem evoluir como fibromialgia ou dores crônicas. Então, nesse caso, a gente precisa aderir a medicações. E o que acontece no cérebro no caso de burnout? Então, no cérebro existe uma região do cérebro que é o córtex pré-frontal. Existem várias regiões do cérebro. O cérebro tem uma casca do cérebro que ali estão a cabeça dos neurônios, digamos assim, que é a parte cinzenta. E existe
o interior do cérebro, que é a substância branca. Então, esse córtex é a parte cinzenta do cérebro. No córtex pré-frontal, essa região aqui da testa, é uma das regiões do cérebro responsável pela análise, pelo planejamento, em relação a, digamos assim, cognição. Então, o córtex pré-frontal é responsável por esse planejamento, por essa dimensão racional, obviamente conectada a outras regiões do cérebro. Então, no caso do burnout, existe uma dificuldade ali de conexão entre os neurônios. Então, tanto o sistema límbico fica hiperativado, a questão emocional, a pessoa vai ficando como que se estivesse traumatizada de lidar com aquilo. Então, acontece muito com professores, atendo muitos professores que já estão traumatizados de entrar numa sala de aula, porque desenvolveram um burnout. Então, estão em pânico, ansiedade. Obviamente, são coisas diferentes, mas elas acabam se entrelaçando. Então, no burnout, nós temos um desarranjo desse córtex pré-frontal com o sistema de hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, existe um aumento da serotonina, que leva a esse sintoma de exaustão, despersonalização, um aumento da dopamina no nosso cérebro, e esse aumento da dopamina pode induzir a distúrbios comportamentais, de maior irritabilidade, a pessoa fica irritada, querendo brigar mais com as pessoas, fica de pavio curto. Existe uma redução da noradrenalina, inicialmente pode até ter um aumento da noradrenalina, mas com o tempo, esse sistema HPA, que é o eixo hipotálamo, hipófise ou pituitária adrenal, começa a falhar. Então, inicialmente pode ter um aumento do cortisol, mas com o tempo vai se reduzindo cortisol e adrenalina, e a pessoa vai ficando mais exausta, mais cansada, com menos energia, mais lentificada, vai perdendo a memória, vai ficando mais lentificada, e também diminui a acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor que está diretamente relacionado à inteligência, à memória, à cognição. Então, com essa redução da acetilcolina, também causa um prejuízo na cognição. Então, a pessoa vai se sentindo mais burra mesmo, porque vai perdendo memória, não vai conseguindo pensar direito, as palavras vão fugindo, e daí prejudica o sono também por conta do burnout, daí dormindo menos prejudica mais ainda a memória, a cognição. Então, e também diminui um fator neurotrófico, que ajuda na plasticidade cerebral. Então, se o BDNF, que é um tipo de substância que ajuda o cérebro a se recuperar, como se fosse uma cicatrização do cérebro, então você reduz essa capacidade de plasticidade, de cicatrização do cérebro, também piora os efeitos cognitivos. Então, em geral, meus caros, o que eu queria dizer é isso. Então, a diferença entre cansaço e burnout: cansaço, nós vemos que é algo que melhora com o repouso, se você dorme, se você descansa, sejam por 8 horas, 10 horas, ou um caso de um descanso de umas férias, você melhora. No caso do burnout, não. Você até pode ter uma melhora superficial, mas ainda a pessoa está num desgaste, numa espécie de um cansaço existencial. A pessoa perde o sentido de fazer aquele trabalho. Existe uma despersonalização, uma exaustão emocional e um negativismo no trabalho. Então, a pessoa começa a não se ver mais naquele trabalho e começa a se irritar, ter irritabilidade no ambiente de trabalho, com o chefe, com colegas, em casa atrapalha toda a dinâmica familiar. A pessoa se irrita com o cônjuge, com filhos, com pais, amigos, e a pessoa pode ir se isolando, vai ficando num negativismo, vai deprimindo, vai entrando em ansiedade, depressão, dores, pode ter apagões, como é muito comum um relato de apagões, a pessoa simplesmente desmaia, pode aumentar a chance de
de distúrbios psiquiátricos em geral, distúrbios físicos em geral. Então, isso é o burnout e a minha ideia agora é falar com mais frequência sobre esse problema crônico que tem toda digamos assim, um contexto cultural na nossa época que incentiva muito a competição, incentiva muito metas, cada vez, apesar de a gente ter uma tecnologia que nos ajuda a produzir mais, mas cada vez exigindo mais e mais, e as pessoas estão sofrendo também por conta disso. Então, cada vez mais ansiedade, mais estresse, e esse estresse crônico no trabalho pode piorar os sintomas do burnout. Ok? Então, vamos lá. Mais uma vez, muito obrigado por quem participou. Fico aqui à disposição. Existe um link para quem quiser receber conteúdos como esse. Ali um canal no WhatsApp, um canal do nosso canal Coração e Mente, e a gente vai estar falando assuntos sobre saúde física, saúde do coração, saúde mental, saúde nos relacionamentos e saúde também espiritual. Então, muito obrigado, tudo de bom a vocês e até uma próxima.